Talvez você já tenha visto essa borboleta negra e o que falam sobre ela, sobre quando esta borboleta negra entra em nossas casas, essa mariposa, grande mariposa negra, entra em nossas casas e, segundo os antigos, indica que alguém da casa ou da família morreu ou alguém irá morrer. Hoje eu vou desmistificar este arquétipo e o que eu estudei sobre ele, para que você que me acompanha também aprenda um pouco a interpretar os arquétipos de uma maneira que você possa, vamos dizer assim, como místico, somente o místico pode desmistificar as coisas e trazer o real sentido àquilo que a gente interpreta aqui. E hoje a gente vai falar sobre esse arquétipo conhecido como a borboleta bruxa, a borboleta negra. Então fique aqui com a gente e vamos bater um papo sobre os arquétipos e hoje desvendar estes mistérios. Eu falei duas palavras logo no começo e uma delas é a forma antiga de se falar ela no idioma que surgiu ela. Enquanto eu sonhava, eu tive alguém me descreveu a palavra correta, como deveria interpretar. Ao acordar, eu fiquei sem saber exatamente o que era essa palavra. Então, fui no Google, procurei essa palavra e, na verdade, eu estava escrevendo a palavra de um jeito diferente e era a verdadeira palavra da bruxa, da borboleta bruxa, né? Da borboleta negra, era Askalapacha. Engraçado que também tem o nome Pacha, que é energia, força. E nós vamos chegar nesse ponto da interpretação para vocês aqui compreender melhor o que eu quero dizer. Quando a gente está manuseando, por exemplo, o tarô, a gente pode entender assim, que o tarô, às vezes você retira a carta morte e você pensa, eu vou morrer, alguém vai morrer. E necessariamente, se todas as vezes que alguém tirasse a carta do tarô, a carta morte, já teria morrido um monte de gente. E não é verdade. Isso é apenas um mito que existe dentro de nós, uma crendice, e não chega a ser algo místico. Ou seja, a pessoa, quando ela retira a carta, ela pensa, eu vou morrer. Não. Existem várias mortes ao longo da vida. Morte de vários processos. E assim também os antigos tinham essa maneira de ver a borboleta negra. Se toda vez que a borboleta negra tivesse aparecido na minha casa, por exemplo, já teria morrido algumas pessoas. Mas o que a carta do tarô e a borboleta negra, a borboleta bruxa quer dizer é que algo morrerá dentro de você. Algum sentimento, algum pensamento, alguma vontade. Nem todas as vontades que nascem devem viver durante toda a nossa vida. Algumas vontades, elas vão morrer. E me diga você, se várias vontades que você já teve na sua vida não acabou morrendo, porque não era necessário continuar existindo aquela vontade. As pessoas dizem força de vontade, os grandes mestres dizem, devemos desenvolver força de vontade. Mas para a vontade certa, para a vontade correta, algumas coisas devem realmente ser eliminadas de dentro de nós. Elas devem ser extinguir-se naturalmente, diluir-se naturalmente, para que você consiga colocar a força e o empenho total naquela que realmente merece, naquela que realmente precisa. Veja, nós temos que compreender uma coisa. Nós somos mutáveis, O nosso pensamento, nosso cérebro, ele é elástico, Então, nós mudamos, moldamos. A gente tem esse direito de não precisar ser a mesma coisa sempre, porque a gente tem que evoluir. Eu já indiquei esse livro aqui, mas quero indicá-lo novamente aqui para vocês, que é este aqui, Jung e o Tarô.
Aqui você vai conseguir ler, né, exatamente o que eu falo justamente sobre a carta aqui do tarô, da carta da morte, né, ou do enforcado, né, como diria o ditado, né. Vamos ver aqui, né. Deixa eu ver se eu acho a carta do enforcado aqui para vocês. Esse aqui, né, o enforcado, né, que ele fica de ponta cabeça, né, e tem a clássica morte, né, carta da morte, esta aqui. Né. Resumindo no nosso estudo aqui dos arquétipos, né, você tem que entender que na minha visão pessoal, né, e você assimila ela se você quiser, você procura testar isso na sua vida, que é tudo que lhe aparece tem um significado, tem um sentido. Nada nesta vida é por acaso. Tudo tem um motivo especial para acontecer na sua vida. Então, quando um simples louva-a-Deus aparece, tem um sentido e um significado. E uma borboleta bruxa, muito mais. Alguns animais realmente são objetos assim de uma interpretação mais profunda. Algo que tem mais sentido. Quer dizer que é porque a borboleta? Não. A mesma mensagem pode ser passada para você por um símbolo que tenha mais significado na sua vida. Para quem conviveu em outros lugares onde não existia tanta borboleta negra, terá um animal, um pássaro, um inseto que causará esse mesmo estranhamento, que é o momento de mudança. Não existe coincidência, então em alguns casos realmente pessoas, quando tinha aquele velório nas residências, nas casas, às vezes acontecia porque a casa ficava aberta por conta do odor da pessoa que estava ali. E então, normalmente se abria toda a casa, abria-se a possibilidade da mariposa negra entrar. E neste caso, a borboleta negra entrava na casa, até porque à noite a luz ficava ligada e vários insetos entravam, não somente. Porém, quando o dia ia amanhecendo, naquele velório, as pessoas não entendiam que os outros insetos iam embora. Mas a borboleta negra, ela tem o hábito de pousar e ficar por muito tempo num canto da parede. Então as pessoas viam a borboleta negra e já faziam os gestos, né, de proteção espiritual. E sem sentido algum. Na verdade, há casos que realmente as coisas ocorrem pelos próprios fatos naturais da vida. Nós somos a natureza e também nós vamos nos encaixar dentro da vida das outras pessoas. Então as pessoas chamarão isso de coincidência. Mas quantas vezes o nosso telefone toca e você estava pensando na pessoa um pouco antes, né? E a pessoa, ou você pensou na pessoa que você disse assim, eu vou ligar para minha mãe. Poxa, eu preciso ligar para minha mãe, mas daqui a pouco eu ligo. E aí você pensa no que você vai falar para sua mãe, e aí você se lembra de alguma coisa boa, uma emanação acontece e isso chega até outra pessoa. E nesse momento que chega até outra pessoa, você liga para ela e ela fala, nossa, você não morre mais, eu estava pensando em você. Né? Então, longe de ser coincidências, houve um aspecto telepático nesse momento, de energia, de pensamento, onde a tua energia já foi até aquela pessoa e chegou até ela. E então colaborou para que tudo isso acontecesse. E os animais, as plantas, as folhas, tudo o que acontece na sua vida tem um sentido. Necessariamente não quer dizer que seja morte, mas alguns símbolos, sim. O corvo, a aranha, são coisas, são escorpião. A serpente já é um sonho diferente, talvez a gente possa falar um dia sobre isso. O que vocês acham? Vocês gostariam que eu fizesse um vídeo falando sobre serpente, sobre esse simbolismo? Aí, de repente, a gente faz. Hoje nós vamos se ater, né, a essa borboleta bruxa, né, essa borboleta negra, a borboleta da transformação.
Esse símbolo é tão forte que só o fato de nós estarmos fazendo este vídeo irá fazer com que algumas vontades dentro de vocês morra, no sentido de deixar de ter a potência que elas tinham antes, a intensidade que elas tinham antes, e elas vão ficando cada vez menores. Quando aparecer a borboleta negra, você deve pensar assim: o que na minha vida que não é tão importante, que não é tão necessário, eu devo, neste momento e nesta fase da minha vida, eliminar? O que eu posso transformar? Geralmente, as borboletas têm um sentido de transformação. E, na verdade, você deveria analisar que nem sempre você precisa de transformação. Ou você tem que ter transformações controladas dentro das suas metas, dentro do seu tempo. Uma pessoa que se transforma muito rápido sofre muito, pois ela se transformou antes de adquirir todo o conhecimento que precisava. Às vezes a pessoa é promovida para um cargo de chefia, mas ela não tem todo o conhecimento de liderança ou de chefia que precisava. Então ela sofre. Ela sofre, mas ela pega aquela experiência, mas ela sofreu. Ao passo que o outro sabe que irá se transformar, então ele estuda liderança, ele estuda o comportamento de chefia, do bom chefe, faz curso de gerenciamento, de repente ela é promovida. Então ela chega naquela posição e sim, ela faz coisas boas, que transforma a vida daquelas pessoas, que muda a vida do superior hierárquico que está acima dela e do subordinado. Essa pessoa é um dínamo, um transformador. E nós que somos os magos da magia natural, você que me acompanha sabe dessa expressão, o quanto é importante a gente fazer as coisas de um jeito a que sejam controladas, leve, suave e que na verdade causam grandes impactos. Eu sempre digo assim, um cargueiro desses transatlânticos que ele é carregado lentamente, aqueles guindastes, pega peça por peça, coloca, demora dias para carregar aquilo, demora dias para encher aquele navio. E quando aquele navio vai sair, os movimentos dele são lentos, tranquilos. Então ele toma a direção atlântica da rota em que ele tem que atravessar o oceano, seja o Atlântico, seja o Pacífico, seja qual for, este navio parte. Então você olha a velocidade dele indo, você diz assim, isso não vai chegar nunca, né, até o outro continente. E nessa toadinha que ele vai indo, daqui a pouco você está pensando em outra coisa, quando você olha já está no horizonte, quando você conversa com o outro, quando você olha de novo ele já sumiu no horizonte. E assim são grandes potências na nossa vida. Às vezes algumas coisas têm que ser mudadas tranquilamente, de boa, vai tranquilo, e aí a coisa começa a acontecer. Né? São as coisas de grande porte na nossa vida. São mudanças poderosas. Por exemplo, uma faculdade, ela demora 5 anos para acontecer. Mas o tempo de todos passa. Para aquele que fica parado, que não estuda, passa. Para aquele que estuda, passa do mesmo jeito. E lá na frente, daqui a 5 anos, aquele que juntou e investiu corretamente tem seu lucro garantido. Aquele que estudou tem seu conhecimento garantido. Agora, aquele que não fez nada, não tem nada garantido. Terá que começar a entender que o tempo passa. E aí as coisas voam, como diria aquela frase, né? Mas a proposta é: aprenda a interpretar sinais e símbolos constantemente na sua vida e use isso como uma oração divina. Que a cada momento que aparecer um símbolo diferente, porque pense bem, quantas vezes você vê uma borboleta negra na sua vida? Uma borboleta bruxa na sua vida? Poucas. Elas irão aparecer num certo momento. Mas o que ela vai dizer naquele momento? Alguém vai dizer cruz credo, isso aí significa morte. Você vai falar, não, isso significa transformação. Morte de alguma vontade, de algum objetivo, que aquilo já não existe mais e não precisa existir. Então você vê naquele momento a fase que você está vivendo e o que deve morrer naquela fase, naquele momento. Deixar de existir. Tem que se extinguir naturalmente naquela fase.
E a borboleta negra é um símbolo de que o universo está mostrando para você que, olha, vá, pode fazer isso mesmo, que é a hora, é o momento. Né? Então, você verá que outras pessoas, quantas vezes você vê uma aranha, às vezes, na sua vida, que você toma aquele choque, aquele susto, bem de frente com você aquilo aparece. Né? Não são coisas que estão, épocas e ciclos. Por exemplo, a cigarra pode cantar no quintal, mas é um ciclo. Ela tem a época em que ela canta. Agora, é diferente quando um bicho desse aparece na sua frente, de uma maneira que você vai pôr a mão numa fechadura e aquilo está ali. Para você ver mesmo, você vê que aquilo se apresenta para você, né? De uma forma que você fala assim, isso é mágico na minha vida. Então realmente aí é uma informação importante que você tem que reter, meditar um pouco, fazer uma reflexão sobre aquilo. Se você tiver um caderno místico, né, vamos dizer assim, né? A gente chama de caderno negro, onde você só anota coisas importantes e espirituais da sua vida, pensamentos espirituais, nada material, nada das suas vontades materiais, pessoais, mas dúvidas espirituais, símbolos espirituais que apareceu, nome de filme que você gostaria de assistir espiritual, um livro que alguém indicou, anote ali para você não esquecer. Esse livro ele é muito importante. Eu mesmo deixei de anotar muita coisa na vida, muita coisa importante que hoje poderia, que foi muito legal ter assistido, lido, e hoje eu não me lembro mais de passar para vocês. Então veja, cada fase desse livro poderia ter uma fase que eu poderia passar para vocês. E então hoje eu passo o que eu lembro, né, de tudo desses mistérios que são mais de talvez 35 anos aí pesquisando e lendo coisas de mistério, né? E então, estou com 51 anos, você imagina a carga que tinha. Se tivesse anotado isso num caderno, se eu tivesse o conhecimento místico na época de ter o caderno negro, eu hoje teria esse caderno negro, estaria muito cheio. Então eu falo, comece agora com suas anotações. Mesmo assim, se você viver 20 anos depois dos 50, 70 ou 10 anos, você tem tempo de anotar muita coisa, que é muito importante para a evolução das outras pessoas. Eu mesmo me arrependo de não ter feito, de não ter anotado, porque hoje teria uma carga muito importante. Mas também sei que houve um sentido, um momento, e talvez isso também seja legal. Então, nesse campo místico, nós vamos sempre desmistificar algumas coisas, mas também vamos colocar o mistério que é necessário entender nesses aspectos, como o da nossa mariposa negra, né? Da nossa borboleta negra, ou borboleta bruxa, como diriam as pessoas. Não tenham medo mais quando alguém retirar uma carta da morte, quando alguém falar que tem um espírito perto de você, não tenha medo mais. Sabe, eu tive uma mestra, a Marta, ela é do grupo Fraternidade, lá de Caieiras, Grupo Espírita Fraternidade em Caieiras, e a qual eu carrego ela com muita... Ela foi minha professora de mediunidade. Eu fiz um curso com ela de 3 anos de estudos mediúnicos avançados com ela, né? Um curso muito bom. E depois trabalhei com ela mais 2 anos na mesa de desobsessão e aprendi muito com ela. E uma coisa que me marcou muito é que as pessoas tinham a mania de falar assim, né? Outros médiums, né? Que adoram mistificar, né? Não são místicos, mas adoram mistificar, porque o místico mesmo realmente ele desmistifica e não mistifica as coisas, porque mistificar é um erro e desmistificar sim é algo bom. Esclarecer, tornar o conhecimento acessível a todos, livre para todos e de preferência para aqueles que realmente estão preparados para entender e aprender esses momentos. Mas ela dizia assim, que quando alguém chegava nela e falava, olha, eu vejo 5 espíritos em volta de você. Ela era vidente, ela via todos esses espíritos em volta dela também. E ela falava para a pessoa, tá, só 5. Então, tipo assim, há pessoas que andam com mais espíritos em volta. Então ela dizia assim, só isso?
Tá, e daí? Ah, tem um espírito, tem um Exu perto de você. Tá, e daí? Se você falar ou não falar, se tiver um espírito realmente do meu lado, vai continuar estando do meu lado. Não é porque você falou que ele vai se afastar. Ele não está nem aí com o que a gente está debatendo, se fica ou não fica. Se ele está presente, é devido ao meu estado vibratório. Mude seu estado vibratório e você mudará a sua companhia. Mude seu estado vibratório, você terá ótimas companhias também espirituais ao seu lado, assessorando a sua vida e influenciando de certa forma. Se você for merecedor também, né? Se você merecer tudo isso. Então, fique tranquilo. Apareceu uma borboleta negra? Ótimo. É apenas o fim de um ciclo. Algo está morrendo. E seja um pensamento, um objetivo. E se for uma pessoa, tudo bem também. Foi avisado antes, as pessoas puderam se preparar antes. Qual é o problema? Mas quase sempre não é uma pessoa, gente. É muito raro ter esse benefício desse aviso antecipado. A maioria das pessoas não tem. Alguns mestres sabem interpretar sim. E, detalhe, se você treinar os que eu estou falando para vocês, 10, 20 anos, lá na frente você vai ver exatamente que o dia que você for morrer, o sol terá uma cor diferente, as pessoas terão um brilho diferente, as pessoas terão uma energia diferente, você conseguirá ver coisas nelas que você não via, seus sentidos vão começar a se abrir. Você vai ver a aura das pessoas, você vai ver coisas, e tudo bem, não tem problema nenhum com isso, sabe? Vamos ser confiantes de que há uma força que organiza tudo isso e que nos mantém afetuosamente ajudando a gente aqui nesse plano, né? Vamos confiar, vamos parar de duvidar, de viver só materialmente. Vamos acreditar que há um sentido maior, um objetivo maior em viver aqui, e uma alegria em encontrar o sol, a vida, as pessoas. Vamos tentar fazer isso, viver com um pouco mais de fé, sabe? Então aí sim você vai estar crescendo emocionalmente e se tornando esse místico que eu falo, que é aquele que vai ver um assunto e vai desmistificar. Não, tudo bem, olha, a ciência explica isso, aquilo, acontece assim, dessa forma. Isso não significa isso. Traga algo positivo, um sentido amoroso a tudo, pois Deus é amor. Então tudo que há de compreensão tem que ser dessa forma. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.